Meus amigos, a China começa a sentir o golpe da reorganização comercial global e no dia de hoje você vai perceber que ela ficou mais isolada dos acordos comerciais com os outros países. Enquanto Xi Jinping tenta esconder dados extremamente importantes da sua economia, gerando um apagão de informação, uma típica medida de regimes totalitários, autoritários, coisa que acontece muito no comunismo, o Donald Trump vai exatamente para o caminho oposto. Ele vai para a ofensiva, fechando grandes acordos comerciais, atraindo aliados estratégicos e principalmente transformando essa guerra comercial num verdadeiro cerco contra Pequim. E hoje, essa história ganhou mais um capítulo, porque a Índia e o Reino Unido acabaram de fechar acordos comerciais com os Estados Unidos, rompendo a dependência da China e se aproximando de quem realmente está puxando o eixo da economia global, que são os Estados Unidos nesse momento. Goste você ou não dessa estratégia do Donald Trump, goste eu ou não dessa estratégia do Donald Trump, ela está trazendo efeito, não tem como negar que isso está acontecendo. E não para por aí. A Apple, uma companhia americana e uma das maiores empresas do mundo, acabou de anunciar que vai sair da China, transferindo parte significativa da sua produção para a Índia, justamente o parceiro comercial, o novo parceiro comercial dos Estados Unidos até 2026. Você consegue entender o que está acontecendo? A China está começando a perder os seus principais parceiros comerciais e isso pode desencadear um efeito dominó em toda a geopolítica global. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque no nosso vídeo de hoje você vai entender por que esses novos acordos comerciais do Donald Trump representam um verdadeiro checkmate para a China nesse momento, o que a saída da Apple da China significa para o futuro do famoso Made in China e também como toda essa movimentação pode atingir a gente aqui no Brasil. Então fica comigo até o final, não saia do meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. É muito importante o seu like porque ajuda a gente a impulsionar essas informações para mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Então por isso que eu sempre peço o seu like, para você me ajudar a levar as informações para cada vez mais pessoas aqui no nosso país e deixar as pessoas cada vez melhores informadas. Então se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like e aproveite para verificar sua inscrição aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, meus amigos, vamos entrar aqui no giro das informações, no giro das matérias. Antes de a gente falar aqui sobre o Donald Trump, sobre os Estados Unidos, que acabaram de firmar acordos comerciais com a Índia, com o Reino Unido, que está gerando um grande alvoroço na mesa de negociação comercial global. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiramente eu quero falar sobre isso aqui porque é algo extremamente importante que mostra que o Xi Jinping sentiu o golpe e está escondendo informações. Isso aqui é matéria, isso aqui é informação. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN. Apagão de indicadores da China impede a avaliação. Só para você entender o que está acontecendo, a China está escondendo os seus indicadores, seus números de como que anda a economia, de como que anda o consumo, de como que anda o comércio, de como que andam as exportações, de como que andam os investimentos. Esses indicadores que todos os países sempre divulgam justamente para dar segurança para os investidores, os investidores que querem investir naquele país, tem que ter acesso à informação. Assim como numa bolsa de valores, você vai investir numa ação, essa ação tem as informações públicas, de quanto que vendeu, quanto que faturou, como é que está a lucratividade. Num país é a mesma coisa. Só que a China é um país comunista. Todo o controle está na mão de uma única pessoa, que é o Xi Jinping. E o que ele está fazendo agora é segurando todos esses dados. Por que ele está fazendo isso? Porque se as coisas estivessem indo bem, você acha que eles iriam segurar essas informações? Eu acho que não, né? Pequim interrompe a divulgação de centenas de indicadores, dificultando a avaliação precisa da segunda maior economia do mundo. Segundo a informação do The Wall Street Journal, ou seja, um jornal que tende à esquerda, Pequim parou de publicar dados que antes eram amplamente utilizados por pesquisadores, investidores e jornalistas para avaliar o desempenho econômico do país. Ou seja, está muito claro. Eles não querem que as pessoas tenham acesso de como é que anda o desempenho econômico da China. É um impacto perigosíssimo, porque nós estamos falando da segunda economia do mundo. E a China, na medida que vai desacelerando, vai limitando a informação. Pois é, isso que dá confiar em um país totalmente fechado, um país comunista, em que o poder total está na mão de uma única pessoa, que é
o seu ditador, Xi Jinping. Os principais números foram esse aqui, ó. Entre os dados que deixaram de ser divulgados estão a taxa de desemprego entre os jovens lá da China, que em meados de 2023 havia atingido um alarmante patamar acima de 20%. Além disso, após problemas no setor imobiliário em 2022, inclusive a gente trouxe uma informação com relação ao setor imobiliário no vídeo passado, com a concordata da Evergrande nos Estados Unidos, o governo chinês parou de divulgar os números desse setor, do setor imobiliário, ou seja, a Evergrande, uma das maiores construtoras, das maiores empresas da China, entrou em falência, justamente uma empresa que trabalha no setor imobiliário. Setor esse responsável por mais de 30% do PIB da China, está desacelerando e muito forte, acendendo todos os sinais de alerta. Só que, a partir desse momento, a China parou de divulgar também esses indicadores de como que anda o setor de construção, o setor imobiliário da China. A falta de transparência tem levado a divergências significativas nas estimativas de crescimento econômico da China. Enquanto o governo chinês estabeleceu uma meta de crescimento de 5% do seu PIB, o Goldman Sachs estima um crescimento de apenas 3,7%. E o outro instituto, o Broad Institute de Nova York, aponta para um crescimento de apenas 2,4% do PIB chinês. E um crescimento dentro desse patamar não é o suficiente para manter a economia da China saudável. Ela precisa de um crescimento muito forte por conta do seu modelo econômico. E olha só como é que finaliza essa matéria, uma matéria da CNN também, né? Uma galera que tende à esquerda. À medida que os números se tornam desfavoráveis, o governo chinês parece optar por ocultar informações, dificultando uma avaliação precisa da saúde econômica do país e seus possíveis impactos da economia mundial. Se engana quem acredita que se a China estiver passando por problemas, não vai impactar aqui na nossa mesa, porque vai impactar, você pode ter certeza disso. A gente vive num mundo globalizado e se a China quebra, vários outros países vão passar por problemas sérios. É por isso que essa nova reorganização comercial global, que está sendo liderada pelo Donald Trump, está sendo bastante importante, porque visa que os outros países diminuam a dependência dos produtos chineses, que os outros países invistam em sua própria produção, na sua própria indústria. E isso está acontecendo. Está sendo criado um novo bloco geoeconômico, para quem não prestou atenção ainda, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com o México, com o Vietnã, com a Índia, dentre outros países que querem se afastar da dependência chinesa, como, por exemplo, a Índia. Na matéria que saiu agora, no início de maio de 2025, Apple vai levar produção significativa de iPhones da China para a Índia até 2026. A Apple está em processo de reestruturação da sua cadeia de produção global, com plano de aumentar significativamente a fabricação de iPhones na Índia até 2026, ou seja, daqui a pouco, né? 2026 está aqui às portas. Essa decisão está motivada por uma série de fatores, incluindo a busca por uma cadeia de suprimentos mais diversificada e a necessidade de mitigar riscos associados a tarifas comerciais. Justamente essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos, a Apple não quer participar disso e não quer também depender da China. Atualmente, a Índia contribui com 20% da produção de iPhones, mas a meta da companhia é aumentar esse número substancialmente nos próximos anos. Agora, falando em parceria comercial entre países, nessa matéria que saiu agora, no dia 8 de maio de 2025, na Isto É Dinheiro, Trump revela acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro país desde o tarifaço. Ou seja, nesse momento, tanto a China quanto a União Europeia estão com as orelhas em pé com esse acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Vamos entender esse caso aqui. Primeiramente, como é que começou isso, hein? O Trump, como todo mundo já sabe, aplicou sobretaxa de 10% às importações de todo o mundo em abril de 2025, incluindo também o Reino Unido, que já era ali um parceiro dos Estados Unidos, mas congelou temporariamente as mais altas para dezenas de países para dar margem às negociações. Ou seja, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais claro para as pessoas que essa estratégia do Donald Trump de aplicar uma tarifa, começar essa guerra tarifária que abalou o planeta, como eles chamam aqui, né, foi justamente para chamar a atenção dos países de que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados e que estava todo mundo ganhando dinheiro com as taxas comerciais entre os países e ninguém estava comprando os produtos dos Estados Unidos. Ora bolas, numa negociação comercial, naturalmente é o seguinte, eu te vendo carro, você me vende petróleo. É assim que sempre funcionou. Só que estava todo mundo brincando de ganhar dinheiro e os Estados Unidos
estava fora da brincadeira. E após a tarifa do Donald Trump, todo mundo teve que entrar em contato com o Trump para tentar negociar, não perder o mercado dos Estados Unidos, porque o mercado dos Estados Unidos é gigantesco. Ou seja, a estratégia de criar uma taxação que gerou um grande alvoroço funcionou e agora eles estão fazendo melhores acordos, estão diminuindo inclusive as taxas. Quem é que vai ganhar nessa negociação no final das contas com a taxa zerada? É o consumidor final. O pacto reduzirá as tarifas sobre os automóveis de luxo e eliminará por completo os 25% sobre o aço e o alumínio britânicos. Em troca, o Reino Unido vai fazer o quê, hein? Vai abrir os seus mercados à carne bovina e aos produtos agrícolas americanos. Ou seja, eu compro a sua carne, eu compro os seus produtos agrícolas e eu te vendo o meu aço. É um jogo que os dois países ganham. O jogo que a China joga, somente a China ganha. Abre aspas para o Donald Trump. Tenho o prazer de anunciar que chegamos a um acordo comercial inovador com o Reino Unido. Inclui bilhões de dólares em maior acesso ao mercado para as exportações americanas, especialmente na agricultura, ou seja, o agro americano agradece essa parceria entre Estados Unidos e Reino Unido. E tem mais acordo comercial chegando por aí. Nessa matéria que acabou de sair aqui na revista Exame, no dia de hoje, Índia propõe reduzir diferença tarifária com os Estados Unidos em busca de acordo com Trump. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Índia, com o comércio bilateral alcançando a bagatelinha de 129 bilhões de dólares somente no ano de 2024. Olha só como é que tem funcionado essa estratégia do Donald Trump de reduzir a taxação, reduzir os impostos entre os países. A Índia ofereceu uma redução em sua disparidade tarifária com os Estados Unidos, passando de 13% para menos de 4%, como condição para obter uma isenção das tarifas de aumento impostas pelo presidente Donald Trump, segundo a Reuters. Agora preste atenção aqui, ó. A medida poderia representar uma redução de 9 pontos percentuais na diferença média de tarifas, o que se configuraria como uma mudança importante para reduzir barreiras comerciais na Índia, a quinta maior economia do mundo. E segundo o secretário de Comércio dos Estados Unidos, mais acordos podem chegar aí nas próximas semanas. O secretário de Comércio diz que mais acordos virão após o acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido, abre aspas, irá impulsionar a nossa economia. O secretário de Comércio Howard Lutnick disse nessa quinta-feira que o acordo comercial recém-anunciado entre os Estados Unidos e o Reino Unido é apenas o começo, já que mais acordos são esperados nas próximas semanas. E tem uma outra coisa que está acontecendo também, ó. Empresas também estão migrando para os Estados Unidos para investir. Recentemente, um aumento de $1 trilhão em investimentos americanos. Empresas como Apple, Nvidia, Hyundai e Merck prometeram investir bilhões de dólares nos Estados Unidos. Bom, deu para você perceber